Olá, sétimo ano, seja bem-vindo à nossa aula dessa semana. Hoje nós vamos começar a quinta unidade da apostila do segundo bimestre. Ela tem um pensamento muito bacana aí sobre Desmond Tutu, que diz assim, lá na primeira página, página 29, acompanha aí com a tia. Não levante a sua voz, melhore seus argumentos. É isso mesmo, nós vamos tratar de argumento nessa unidade. Primeira coisa, nós vamos falar um pouquinho sobre as características do gênero textual que nós vamos trabalhar. Depois eu volto nessa reflexão, tá? Nós vamos trabalhar nessa unidade a crônica argumentativa. Primeiro nós vamos aprender sobre as características da crônica, porque existem vários tipos de crônicas, e depois nós vamos falar sobre esse tipo que é a argumentativa, tá? Crônica é um gênero textual curto, não é extenso, a linguagem da crônica é acessível, ela é simples, ela é de linguagem informal, é leve e descontraída. Por quê? Porque esse texto, ele é baseado naquilo que acontece no dia a dia das pessoas, do nosso cotidiano. Então, o autor, o cronista, é chamado de cronista quem escreve uma crônica, ele faz um texto de maneira leve que chega até o leitor. É como se fosse um bate-papo entre o autor e você, leitor, ok? Além da crônica trazer essa leveza na sua apresentação, ela traz também a argumentação, que é o tipo que nós vamos trabalhar. Existem vários tipos de crônicas, a argumentativa é uma delas. Existe crônica narrativa, descritiva, poética, jornalística, existe humorística. Então, como é um texto leve, ele pode trazer humor, ele pode trazer crítica, ele pode trazer tudo aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, tá? A crônica argumentativa, nós vamos falar sobre os argumentos que são usados em uma crônica, no próximo vídeo, que são os tipos de argumentos. Então não deixe de assistir o próximo vídeo. Na hora de nós produzirmos uma crônica argumentativa, você precisa conhecer os tipos de argumentos que existem, tá? Então vamos lembrar, se a crônica é argumentativa, então o autor primeiro ele vai expor a sua ideia de maneira leve, um texto bacana, que chame a atenção do leitor, que cative o leitor. Mas ele vai trazer uma crítica, porque quando a gente fala de argumento, a gente está usando fatos para defender o nosso ponto de vista, se a gente concorda ou se a gente discorda sobre determinado assunto, tá? Lá na página 30, tem uma atividade para fazer sobre os seus conhecimentos prévios sobre crônica. Lá na página 31, vocês vão fazer a leitura dessa crônica que é muito bacana. Essa crônica ela foi escrita pelo autor Zuenir Carlos Ventura. O Zuenir ele faz uma crítica aqui sobre os novos gênios, né, dos nossos tempos. Ele faz uma menção dos tempos passados também, dos novos e dos antigos gênios, da literatura e da ciência, tá? Aí o título é Alice no Reino do iPad. De que você lembra ao ler esse título? Alice no País das Maravilhas. Ele faz uma menção, né? Por que agora é no reino do iPad? Porque ele está falando da realidade das crianças de hoje, desse acesso à tecnologia, desse número de informações que vocês recebem todos os dias. Hoje vocês estão aí atribulados, cheios de informações, cheios de conteúdo, todo dia uma coisa nova, né? Então, ele vai citar vários autores e cientistas, psicólogos, psicanalistas, que fizeram parte da história e que ainda fazem parte, que foram considerados gênios. Aqueles nomes citados no texto que você não souber quem é, por favor, faça uma pesquisa. Vai lá no Google, escreve lá. Se você não sabe quem é Steve Jobs, coloca lá, gênio da nossa atualidade, coloca lá e descobre as características dele. Ele fala sobre Freud. Freud não é de agora, mas é um grande psicanalista. A tia Adriana Faria é muito fã dele, ela sabe falar um pouquinho deles para vocês também. Então vocês vão observar os nomes citados aqui, aqueles que vocês não conhecerem a história, procura um pouquinho, tá? Essas pessoas fizeram parte, vai fazer parte da nossa história, são pessoas que vão ficar eternizadas. Quando a gente fala de Shakespeare, a minha geração estudou, a sua geração vai estudar Shakespeare e as futuras também, porque são consideradas pessoas que fizeram parte
da grande história do mundo, tá? A gente não tá falando só de brasileiros, a gente tá falando de pessoas que fizeram, que têm uma carga muito pesada de conhecimento e que fizeram muito para nossa história, tá? Para nossa ciência, para nossa literatura. Lá também cita Kafka, um grande autor. Eles falam também sobre Bill Gates, Leonardo da Vinci, Thomas Edison. Então, se você não conhece alguns desses, pesquisam para saber, tá? Logo após, vocês vão fazer as atividades propostas até a página 33, falando sobre, interpretando essa crônica que vocês leram lá. Uma grande característica que vocês precisam compreender a diferença também, lá na página 33, está falando sobre textos com objetividade e subjetividade. Lá no primeiro bimestre, nós trabalhamos notícia e reportagem, que são textos objetivos, apresentam fatos. Neste bimestre, nós vamos trabalhar um gênero totalmente diferente, que é um gênero subjetivo. Então, ele traz subjetividade. O que é isso? É o pensamento do autor. O que o autor escreve são os seus pensamentos, são fatos que ele buscou para defender os seus pensamentos. Então, ele expõe as suas ideias, o seu modo de pensar, o seu ponto de vista, tá? Realiza as atividades, depois eu vou voltar com um vídeo para falar sobre os tipos de argumentos para vocês, tá bom? Um beijo, morrendo de saudade, tchau, tchau!